Em meio à crise no governo relacionada ao aumento do IOF, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se emocionou hoje, falou em sofrimento durante um evento com a presença do presidente Lula. Repórter André Anelli mais uma vez aqui com a gente. O presidente saiu em defesa do ministro. É isso, André? Exatamente isso, Tiago. E conforme a gente já vinha antecipando mais cedo aqui também no Jornal Jovem Pan, nos últimos dias, essas críticas ao ministro Fernando Haddad cresceram bastante, principalmente, como você disse, né, Tiago, por conta do aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. E diante de tanta pressão, tanto aqui da Câmara dos Deputados quanto do Senado, Haddad desabafou hoje durante uma cerimônia de criação de um assentamento no Paraná, e a gente tem um trecho desse desabafo. Servir ao governo do presidente Lula é sempre uma coisa interessante. Por mais que você sofra, com tanto que você é criticado, que você é isso, que você é aquilo, tem o dia de hoje para pagar todo o sofrimento e a gente celebrar a vida de vocês. O presidente Lula também esteve nesse evento e saiu em defesa de Haddad sem citar diretamente a polêmica do IOF. Lula afirmou que encontrou um país destruído ao retornar ao governo e aí depois fez elogios então ao ministro da Fazenda. É por isso que ele e o Haddad vão falar, porque eles são parte dos responsáveis pelo sucesso que nós tivemos aqui, como também o desembargador que assinou ali, parte dos responsáveis. Porque a gente acha que quando a gente tem gente competente para sentar numa mesa e fazer negociação, a gente consegue muitas coisas também nesse país. Então, o Messias e o Haddad estão de parabéns por isso. A gente ouviu agora há pouco o presidente Lula também fazendo elogios a Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. E retornando então ao que disse em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é naquele contexto de desgaste sofrido por ele nos últimos dias e que inclusive resultou também no recuo que o governo precisou dar no trecho que previa a taxação de IOF sobre o envio de recursos de fundos ao exterior. Para compensar essa mudança, foram anunciados os resgates de recursos que estão parados no Fundo Garantidor de Operações e também no Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. Esses dois resgates na ordem de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Mas ainda prevalece, principalmente aqui no Congresso, a expectativa de que todo o anúncio relativo ao IOF seja derrubado. Tiago. Aguardando a decisão do Congresso Nacional e saber o que o governo vai fazer efetivamente sobre isso. Até já, André, bom trabalho para você. Deixa eu perguntar para a Dora Kramer aqui, a gente agora há pouco falava sobre a situação do ministro Fernando Haddad. Agora, quando em público um ministro fala em sofrimento, qual leitura que a gente pode fazer disso, hein, Dora? A leitura é de que esse ministro está sofrendo em praça pública e quando admite isso, é claro que é um sinal de fragilidade, até porque isso que se chama de defesa do presidente, que o presidente Lula fez dele, não é uma defesa, uma coisa muito fraca. Uma defesa, no caso do IOF, seria o presidente tomar uma posição que se coadunasse com a posição em relação a essa medida do IOF, se coadunasse com a do ministro Fernando Haddad, mas isso ele não pode fazer. Primeiro, porque ele não quer, porque foi uma atrapalhada de grande monta, e segundo, se ele se contraporia ao Congresso Nacional, que o presidente Lula não está em situação. Então, eu acho que essa confissão de sofrimento não melhora a situação. Eu acho que agrava, sim, a exposição de fragilidade do ministro da Fazenda.